dia, gente. Aproveitando o gancho do assunto de ontem, um vídeo que já foi bem viajado ontem, né? Falando sobre Dave Grohl, Foo Fighters. Queria aproveitar esse gancho. Até cheguei a comentar ontem de leve assim sobre uma coisa que me fez pensar muito um tempo atrás. Que eu tava num grupo assim de roqueiros no WhatsApp. Uma galera que curtia muito Foo Fighters, né? Eles estavam comentando sobre a filha do Dave Grohl, né? Violet Grohl, que é uma menina que tava ficando meio perdida na vida, né? Meio confusa, perdida, pelo jeito indo para um caminho extremamente progressista, né? E um colega lá meu do grupo na época comentou, né? Na verdade foi a opinião geral ali da galera que o Dave Grohl seria um ótimo pai, sim, e tal. E eu nem falei nada ali na hora, né? Porque a galera, apesar de se dizer cristã, não era realmente cristão, né? Porque o cristão verdadeiro, ele vai saber que o Dave Grohl no fundo não é um bom pai, né? Tudo bem, ele pode ser considerado um bom pai pro mundo, pros padrões do mundo, principalmente levando em conta toda a grandeza, assim, a fama dele, né, a riqueza dele. Tudo bem, ele poderia até ser bem pior, né, do que ele é. Mas nós que nos dizemos cristãos deveríamos saber qual que é o verdadeiro padrão que Deus espera da gente, né, como pai, como mãe. E obviamente que Dave Grohl, infelizmente, está bem longe disso, né? Então Dave Grohl, ele sempre foi muito conhecido por ser o cara mais legal do rock, simpático, gente boa, engraçado, né? E realmente ele é, né, cara? Acho que ele é um cara sincero, assim, nesse sentido. Ele é um cara que todo mundo do rock gosta pra caramba, assim, no geral, né? Cara acolhedor e tal. Só que a gente sabe que pros padrões de Deus o negócio é diferente, né? O que é ser um bom pai, né? O Dave Grohl com certeza é um pai que financeiramente, economicamente falando, não deixa faltar nada pros filhos. Muito pelo contrário, né? O cara construiu uma fortuna enorme, que talvez nem os filhos dele, nem as filhas dele, nem os netos dele vão precisar trabalhar. Só que no nosso mundo tem muito essa mentalidade, né, de que ser um bom pai é você prover tudo, assim, dar condições, né, de financeiras pro seu filho, né? Colocar ele em ótimas escolas, dar tudo o que ele quer. Isso é um bom pai. E até entre muitos cristãos tem esse pensamento, né? Muitas pessoas que se dizem cristãs têm esse pensamento de que ser um bom pai é não deixar faltar nada, assim, materialmente pro seu filho, né? Infelizmente até muitos que se dizem cristãos têm essa ideia. Mas eu falo pra você, se você for cristão, um pai cristão, e tiver essa mentalidade com seus filhos, que você tá sendo um bom pai só porque você não deixa faltar nada materialmente falando pros seus filhos, cara, eu te digo que você tá errado, você tá em pecado, cara. É melhor você rever seu conceito, porque provavelmente vai vir coisa ruim na sua família ainda. Porque nossa prioridade como pai e mãe cristão é levar nossos filhos para Deus, para o caminho de Deus, para o caminho da salvação, ensinar a moralidade no padrão de Deus, os mandamentos de Deus, para que ele desde cedo entenda tudo isso, entenda a palavra de Deus, para que seu filho se converta verdadeiramente ao Evangelho, seja uma nova criatura, busque a salvação da alma dele, a vida eterna dele,
também seja um homem, uma mulher de Deus que vai pregar o evangelho, vai viver o evangelho, vai frutificar, vai trabalhar para o reino de Deus. Isso é ser um bom pai, né? Ali na palavra de Deus vai falar: ensine para o seu filho, quando ele for novo, o caminho correto, que ele mesmo depois que ele crescer e envelhecer, ele não vai se desviar. E mesmo que, se você ensinar o caminho correto, a fé correta, mesmo se infelizmente algum tempo, igual o filho pródigo, ele chegar a se desviar por um momento, ele for seduzido pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas do mundo, um dia vai ter a sementinha ali, a sementinha de qualidade no coração dele, que vai fazer ele refletir: onde eu tô, né, cara? O que eu tô fazendo com a minha vida? Vou voltar pra Deus, vou voltar pro evangelho, pra palavra. Então, assim, Dave Grohl é bom pai? Cara, com certeza ele deve ser um pai muito divertido, muito amigão, um cara extremamente liberal em todos os sentidos, né, cara? Mas esse não é a figura de um verdadeiro pai bíblico, nos padrões de Deus. Um pai de verdade, ele vai ter que passar limites sérios. Ele vai ter que corrigir, ele vai ter que punir. Lógico, ele vai ter que ter muito amor, fazer tudo isso com muito amor, domínio próprio. E não é fácil, pessoal, não é fácil, cara. É só com a ajuda de Deus mesmo. Mas ele vai ter que ser um pai que ele vai punir o filho, ele vai corrigir o filho, ele vai dar limites, ele vai ensinar o caminho correto. E qual que é o caminho correto? Você tem vários caminhos corretos, entre aspas, no mundo. Você tem o caminho progressista, o caminho humanista, o caminho de várias religiões diferentes, vários entendimentos espirituais diferentes, morais diferentes, mas a gente sabe que quanto mais você se aproximar da palavra de Deus, do padrão divino, do padrão bíblico, esse é o caminho mais correto, entendeu? Então um pai que tem um entendimento errado sobre espiritualidade, sobre o mundo, ele vai ensinar de forma errada para o seu filho. Isso vai trazer consequências também ruins. Então, por mais legal que o Dave Grohl seja, por mais bem sucedido, por mais bem intencionado que o Dave Grohl seja, na minha opinião, muito provavelmente ele não seja um bom pai. Infelizmente, ele já deve estar colhendo os frutos disso, vai colher mais frutos ainda pela frente. Isso vai se refletir na própria família dele, como já tem se refletido, né? Infelizmente, ele caiu no adultério um tempo atrás, né? Descobriu que tinha um filho fora do casamento, se divorciou da mulher, e isso se divorciou da mãe das filhas dele. Então, isso tudo já são reflexos de um pai ruim, né? E o mundo quer falar pra gente que você pode ser um bom pai e adúltero. Não. Tem um pastor Jack que falou: cara, se você quer ser um bom pai, a primeira coisa que você tem que ser é ser um bom marido, ser fiel à sua esposa. Então, por exemplo, o Dave Grohl já errou aí, já traiu a mãe das filhas dele. Qual que vai ser o resultado na vida das filhas dele? Isso aí, imagina a desgraça, o estrago, entendeu? Então é isso, pessoal, só quero que vocês reflitam, né? Isso só é um apêndice um pouco aí do vídeo de ontem, né? Se a gente for um bom pai, qual que é o padrão de um bom pai? Nós temos a ideia, até o mundo tem a ideia do que é um bom pai. Um bom pai não é só o pai legalzão, o pai amigão, o pai que dá tudo pro filho, o pai que permite tudo ao filho. Não, o bom pai é o pai que impõe limites, regras, que educa,
que realmente educa, corrige, disciplina, pune. E porque a gente tem até o mundo incrédulo, o mundo pagão, ateu, tem esse entendimento. Tem várias distorções, mas no fundo eles têm esse entendimento. Então, assim, a gente tem essa ideia intrínseca assim na gente, porque Deus é o verdadeiro Pai, o perfeito Pai. E Deus é esse Pai que disciplina a gente, disciplina os seus filhos. A Bíblia diz isso. Que se nós estamos sendo disciplinados por Deus, nós somos muito abençoados. Porque ainda somos filhos de Deus. Se você sente que você é disciplinado por Deus, corrigido por Deus, é melhor você se alegrar. Porque Deus ainda não te abandonou. Entendeu? Porque Ele não corrige os bastardos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham captado a mensagem, tá? Nós, obviamente, não esperamos que o Dave Grohl seja um bom pai nos moldes bíblicos, né? Porque o cara não é cristão, infelizmente. Mesmo ele morando numa América ocidental cristã, ele não é cristão. Espero que ele venha a se converter ainda e se torne um verdadeiro filho de Deus. Mas isso infelizmente ainda não aconteceu, né? Isso já é outro ponto negativo, né? Mas mesmo comparado a outros pais incrédulos do mundo, eu tenho certeza que tem muitos outros pais que não são cristãos que são melhores pais que o Dave Grohl. E aqui eu não quero ficar batendo no Dave Grohl. São só reflexões que eu tô tendo sobre Foo Fighters e ele aí nos últimos anos, entendeu? Por várias coisas que aconteceram na vida dele. Mas o que eu espero do Dave Grohl é o que eu espero de todos, que todos se arrependam, se convertam e sejam salvos. O Dave Grohl é um cara que eu já admirei muito musicalmente. Ele realmente tem muito talento, muito dom pra música, né? Composição e tal. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Não tenham ídolos, leiam a Bíblia. Um grande abraço. Falou.